Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Finalmente chegamos na última semente. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vigou e cresceu, e produziu 30, outra 60 e o outro a 100. Marcos capítulo 4, versículo 8. A explicação está no versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e o outro a 100 por um. Marcos capítulo 4, versículo 20. Para recapitular, o semeador é o Senhor Jesus, as sementes é a palavra de Deus e os diferentes tipos de solo são as pessoas e as suas reações ao ouvirem a palavra de Deus. No primeiro solo, as sementes caíram à beira do caminho, representando o coração endurecido do homem, e o inimigo era o diabo. No segundo solo, as sementes caíram em pedregais, representando aqueles que até ouvem a palavra de Deus com certo entusiasmo, mas depois se deixam levar pelas adversidades da vida. No terceiro solo, as sementes caíram entre os espinhos, representando os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições. Aqui está o perigo da ansiedade e das preocupações excessivas, que nos agarram como se fossem espinhos pontiagudos, e isso pode nos impedir no nosso avanço nas coisas de Deus, nos impedindo de dar fruta. E agora, na última semente, a palavra triunfa e produz frutos, representando as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam em seu coração e produz frutos. Mas é bom ter em mente que essa parábola não se trata de salvação, mas sim do resultado que a palavra de Deus traz no reino. Lembrando que o reino, no presente momento, é a esfera da cristandade professa, ou seja, todos aqueles que professam estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, sejam cristãos verdadeiros ou falsos. Olha o que nos diz no versículo seguinte. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio. Marcos capítulo 4, versículo 21. Essa passagem da parábola nos fala de um testemunho exterior causado pela palavra de Deus no reino. A palavra de Deus nos dá a luz e expõe as coisas como elas são. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Marcos capítulo 4, versículo 22. Esse é o efeito que ela causa. A obra de Deus não fica oculta em nossos corações. Por isso a passagem nos fala do testemunho exterior da palavra de Deus no reino. Ao compararmos os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, vemos algumas diferenças que vão nos ajudar. No Evangelho de Lucas, ele acresce os resultados das sementes que caíram em boa terra. As que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão frutos com perseverança. Lucas capítulo 8, versículo 15. Nos reforçando que a retidão, generosidade e perseverança são elementos fundamentais na produção de frutos. No Evangelho de Marcos, a contagem de frutos é do menor para o maior. Um produz 30, outro a 60 e o outro 100. Marcos capítulo 4, versículo 8. Tendo em vista que Marcos apresenta o Senhor Jesus como servo perfeito e mestre, nos reforça a ideia que aprendemos com o Senhor Jesus, um exemplo perfeito de servir, e nos desenvolvemos gradualmente. Em Mateus é o contrário, é do maior para o menor. Um 100, outro 60, outro 30. Mateus capítulo 13, versículo 8. Tendo em vista que Mateus apresenta o Senhor Jesus como Messias e Rei de Israel, e considerando a sua rejeição por parte do seu povo, nos mostra o enfraquecimento do testemunho conforme o tempo passa. Como o seu testemunho se encontra neste momento? As primeiras sementes ficaram à beira do caminho e as aves comeram. As segundas caíram entre as pedras e não criaram raízes. A terceira entre os espinhos e se perderam nas ambições da vida. E tem essas que caíram em boa terra e deram frutas. O Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ouvir o quê? Saberemos isso no próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.